Existe uma diferença entre o natural e o artificial. O natural, como o próprio nome diz, vem da natureza, vem do Criador. O artificial, normalmente é uma cópia do natural. Então, toda vez que nós propusemos a fazer uma cópia, podemos dizer que aquilo é artificial. Se nós pegamos aquilo que é original, que é da natureza, que é aquilo que vem da criação de Deus, podemos dizer que aquilo é natural. E existe a teoria do conhecimento que nós tentamos formular sobre o funcionamento do nosso cérebro, o conhecimento que nós formamos. E algumas pessoas refletiram sobre essa questão do conhecimento, sobre as causas, os efeitos. Ou seja, quando nós falamos de causa e efeito, estamos fazendo associação. E antes de entrarmos nessa questão das associações, das relações dos elementos, né? Antes mesmo de nós falarmos dos elementos em si, nós precisamos pensar ou precisamos refletir sobre como se forma o nosso conhecimento. O que é o conhecimento, afinal de contas? Por experiência própria de cada um, nós podemos chegar à conclusão de que existe em nosso cérebro, né, em nossa mente, existe aquilo que é intuitivo e existe aquilo que é lógico. Né? Aquilo que é lógico, ele vem por associação. E aquilo que existe uma lógica, né, que existe uma associação de elementos, nós damos o nome de matemática. Então, nós seres humanos, ao estudar esse funcionamento do pensamento, esse funcionamento da nossa mente, do nosso cérebro, nós fazemos isso por associação e nós percebemos que com essa associação existe uma lógica, existe uma razão. Né? E quando nós pensamos em termos lógico e com razão, nós vemos que passa a ser uma ciência exata, ou seja, é uma matemática. Né? Existe então, se existe uma associação entre um elemento e outro, né? Se existe uma definição do que é o elemento, né? Do que é o objeto em si, passa aquilo que antes era intuitivo, ele passa a ser racional. Né? Nós passamos a raciocinar, a racionalizar aquilo que antes era intuitivo. Ou seja, nós damos formas e nós criamos associações entre as formas. Então, eu quero mostrar algumas coisas que nós temos feito, assim, em termos de associação, que dá origem ao nosso conhecimento da matemática. Isso torna possível descobrirmos que existem padrões na natureza. Então, quando nós percebemos que toda a natureza ela tem padrões, nós conseguimos então formar objetos em nossa mente e conseguimos criar elementos e fazer associações dos elementos. E nós chamamos isso de racional. Certo? Então nós temos aquilo que nós chamamos de razão ou associação dos objetos. Então nós podemos agora aprofundar nos conceitos.
Uma vez que nós já entendemos que em nosso cérebro, em nossa mente, existe aquilo que é intuitivo e aquilo que é racional, então nós conseguimos agora formular um conceito daquilo que é racional. Né? Como nós relacionamos os objetos, como nós relacionamos os elementos. Assim, nós nos lembramos lá das primeiras aulas de matemática, né? Porque a matemática é a ciência que estuda a razão. Então, quando voltamos lá nos princípios, lá nos conceitos iniciais da matemática, então nós vemos as primeiras aulas de matemática, o conceito de conjunto, né? E de elementos. Então, o que é um conjunto? Conjuntos, como conhecemos, é uma coleção ou grupos de objetos ou símbolos aos quais chamamos de elementos. Sendo assim, antes mesmo dos conjuntos, precisamos definir bem os elementos. Precisamos definir bem o que é o elemento dentro de cada conjunto. Quais são os elementos que pertencem a determinado conjunto. Então, voltando aqui, eu estou reunindo essas informações que eu acho relevante, né, no estudo da razão, e eu cheguei na matemática. Por quê? A matemática é a ciência que estuda os padrões. Então, o conjunto é um agrupamento de elementos que possui semelhanças entre si. Então, toda vez que nós estabelecemos quais são os elementos e nós conseguimos enxergar nos elementos algo semelhante entre os elementos, então nós podemos fazer associação e podemos agrupar esses elementos em conjuntos. Aí nós temos conjuntos de elementos. E é nessa hora que nós notamos o quê? Os padrões. Por exemplo, se eu consigo visualizar uma figura geométrica como um quadrado, toda vez que eu olhar para um elemento e ver um quadrado, eu faço associação com outro quadrado. Então eu tenho um conjunto de elementos quadrados. Quando eu tenho em minha mente um desenho de um triângulo, toda vez que eu enxergo um triângulo, que eu vejo um elemento triângulo, automaticamente eu estou associando a um padrão de uma figura geométrica denominada triângulo. Então eu passo a ter o quê? Um conjunto dos triângulos, um conjunto dos quadrados e assim por diante. No decorrer da história humana, sabemos que existiram homens, pensadores, que refletiram muito sobre esta questão do conhecimento, a questão da razão. E uma pessoa bastante conhecida é o Kant. Kant ele tem um estudo aprofundado que ele denominou como crítica da razão pura. Então, por que ele diz sobre a razão pura? Porque existe o fenômeno, né? O fenômeno em si, que é o fato, e existe a ideia, né? E o que conhecemos, o conhecimento sobre o fenômeno. Então, existe aqueles que dizem que nunca você vai conseguir representar o fenômeno em si, puro, com representações mentais de objetos. Então, jamais as nossas representações elas serão exatamente como são os fenômenos em si. Mas isso não impede que nós encontremos os padrões. Então, uma vez que percebemos quais são os padrões, quais são a semelhança dos elementos, nós conseguimos então criar a razão. Nós conseguimos racionalizar
sobre o que tem em comum entre os elementos. Essa é a parte boa, porque se nós notamos que no universo, na natureza, existem os padrões, uma vez identificados os padrões, isso torna possível, então, o nosso raciocínio lógico. Isso nos ajuda a criar muitas coisas, né? A desenvolver muitas coisas interessantes, baseado nos padrões da natureza. Agora, como nunca vamos conseguir fazer uma representação exata da realidade, é por isso que nós nunca vamos conseguir fazer uma cópia da realidade, uma cópia real da realidade. Conseguimos fazer uma cópia próxima, uma cópia parecida com a realidade, mas nunca vamos conseguir uma cópia exata da realidade. É como se formos fazer algumas analogias, né? Um computador, por exemplo, ele é uma cópia da realidade. Qual é a realidade? Nós. Nós somos a realidade. O nosso cérebro, o nosso pensamento, o nosso processamento cerebral, ele é o computador original. Este sim é o computador original. Essa é a inteligência natural. Inteligência natural é aquela que advém do Criador. O Criador criou o computador principal, que é o nosso cérebro. E nós, humanos, tentamos fazer uma cópia. Então, a cópia da inteligência natural é a inteligência artificial. Mas nunca nós podemos dizer que a inteligência artificial é superior à natural. A inteligência artificial, ela sempre será inferior à inteligência natural. Sempre. Porque nunca vamos conseguir fazer uma cópia que seja idêntica à realidade. Então essa crítica da razão pura, ela já foi estudada há muito, muito tempo, né? A teoria do conhecimento é algo que vem sendo estudado ao longo do tempo da humanidade e é um desafio muito grande, né? O desafio é fazer uma cópia próxima da realidade. É fazer uma coisa que seja artificial, mas que seja tão bom quanto o natural.